Hoje eu tô aqui nesse dia chuvoso e com a felicidade do meu vizinho ao lado para falar sobre a minha última leitura de 2022. Pois é, eu até tô lendo algum livro, na verdade eu tô lendo esse aqui, A Filha Perdida, da Helena Ferrante, que eu tenho tanto aqui quanto físico, só que eu acho que eu não vou terminar ele a tempo, nem vou fazer um vídeo sobre ele, então eu vou considerar que a leitura do Crime do Restaurante Chinês foi a minha última leitura de 2022. Eu consegui ler 29 livros nesse ano. Vou botar aqui as fotinhos dele. Minha meta de leitura era 48 livros, ou seja, 4 livros por mês, mas eu nem cheguei perto de conseguir fazer isso acontecer. Tudo bem que, segundo as minhas estatísticas do Scoob, eu consegui ler 7 livros em julho. Eu acho que eu estava muito inspirada esse mês. Inclusive, foi o mês da Bienal de São Paulo. Eu acho que eu tinha comprado muita coisa e estava muito ansiosa para ler. Isso deve ter ajudado a ler mais rápido. Essa é uma tática que eu costumo usar, tipo, quando eu quero muito terminar uma leitura, eu compro vários outros livros para eu terminar muito rápido para poder começar a ler os outros livros, mas nem sempre essa tática funciona, porque às vezes ataca a minha ansiedade e eu acabo não lendo nada. Eu jogo tudo pro alto. Bom, O Crime do Restaurante Chinês é um livro que não se trata sobre crime, tá? Fiquem chocados, porque sobre crime nós não vamos falar nessa leitura, tá? É um livro que me atraiu o título porque eu não conhecia e porque eu adoro ler livros sobre crime, sobre investigação policial, sobre trabalho de detetives. Eu adoro ver os investigadores juntar a peça de um quebra-cabeça e ficar investigando, por que ele é suspeito? Ele é suspeito por causa disso? Por que ele é inocente? Ele é inocente por causa disso? Eu gosto dessa dinâmica e de como que eles montam um quebra-cabeça e vão juntando as pecinhas, uma do lado da outra. É isso que me interessa nesse tipo de leitura, né? Até mesmo quando eu leio um romance policial, é isso que me interessa. Ou que me faz ficar decepcionada com o livro de romance policial é quando as peças não se encaixam, ou quando a coisa fica meio ilógica, por exemplo. E esse livro, meus amigos, ele não fala sobre o crime do restaurante chinês. Ele fala sobre tudo, menos sobre o crime. Provavelmente sim, porque não tem muito a ser dito sobre o crime. Eu não sei qual foi o desfecho dessa investigação, se é que houve investigação. Vou explicar um pouco melhor para vocês, mas primeiro vou apresentar o livro. O livro é esse que tá aqui. Eu li ele no Kobo e foi rápido ler, porque é um livro curto, não é um livro muito longo. Mas, ao mesmo tempo, para ser um livro curto, me cansou muito, porque o foco do livro é qualquer coisa menos o crime. Isso não é, de forma alguma, um demérito do livro. Só que ele engana um pouco, o título engana um pouco, até a sinopse engana um pouco, porque a sinopse fala que o crime aconteceu propositalmente ali nos meados do carnaval. Então, te dá a entender que teve uma super investigação em que a pessoa que cometeu o crime tinha planejado, premeditado, que seria no carnaval, porque teria vantagens ali no carnaval. Então, a própria sinopse te leva ao engano, a achar que o livro se trata sobre o crime. E o livro não se trata sobre o crime. O crime acontece ali em 1930, não sei se é 39, 30, enfim. Ocorre de que num restaurante chinês foram assassinadas 4 pessoas, mas muito brutalmente. Brutalmente mesmo. Essas pessoas tiveram, acho que a face retirada por impressão digital, para não ser identificado, mas a polícia consegue identificar todo mundo, sabe que foi o dono do restaurante, a esposa do restaurante e 2 funcionários que foram assassinados brutalmente. Isso foi, se não me engano, numa quarta-feira de cinzas ou terça-feira de carnaval, foi ali no restinho do carnaval. E não tinham testemunhas, ninguém tinha visto nada. O restaurante estava fechado, inclusive é um funcionário que encontra os outros funcionários quando ele chega para trabalhar na quarta-feira de cinzas ou na quinta-feira. Ele chega ali para trabalhar e ele encontra todo mundo morto, assassinado brutalmente. E aí, beleza, esse funcionário sai correndo, encontra a polícia, fala pra polícia: olha, cheguei lá no restaurante e tava todo mundo morto, e começa uma investigação que é a pior investigação que eu já li na vida, né? Porque a investigação de fatos e evidências tem nada. Assim, qual é o fato, qual é a evidência? Não tem fato, não tem evidência. Então, assim, para quem gosta de ler sobre investigação como eu, o trabalho do delegado, o trabalho do investigador, o trabalho do detetive, o trabalho do perito, não tem isso para ler, sabe? Então, assim, se você veio procurando isso, você saia fora. Só que eu já tava ali no meio do livro quando eu descobri que não ia ter nada sobre o crime. E eu falei, então eu vou ler até o final, mesmo não sendo tão o que eu queria ler. Porque, né, a gente tem que alcançar a meta de leitura. Eu sou muito de abandonar livro. Eu, tipo assim, se eu tivesse lido todos os livros que eu comecei a ler esse ano e fui até a metade, eu não estaria com 29 livros lidos no ano, eu estaria com bem mais.
Porque eu começo a ler o livro, mas se chego na metade até então eu perdi o interesse, eu não leio mais, eu não volto e não tem santo no mundo que me faça terminar de ler o livro. Então acaba que minhas metas, todo ano, minha meta de leitura não é alcançada porque eu largo um monte de livro no meio e tá tudo bem. Porque eu não sou obrigada a ler livro que eu não tô gostando. Mas esse eu falei, não, eu vou terminar, porque sim, não temos mais tempo para voltar atrás, e eu fui e li. O livro ele é um estudo social, cultural, histórico, do momento em que aconteceu o crime. Então ele traz tópicos interessantes sobre como São Paulo era na época. É um crime que ocorre em São Paulo, não sei se eu falei sobre isso. Então ele fala da sociedade São Paulina, como que as pessoas eram, a quantidade de imigrantes, como os imigrantes eram vistos pela sociedade, como os negros eram vistos pela sociedade. Fala sobre como o futebol era visto pela sociedade. Então você entrou para ler um crime e você está vendo sobre futebol na Copa. Como que a Copa era vista em 1930. E se fala muito sobre isso, não é um tópico. Olha, era assim. Não, discorre, capítulos e capítulos ali sobre aquilo. E você se perde de novo, porque você queria ler o crime. Mas enfim, abdica do crime, porque não tem crime, não tem investigação. Abre mão disso, segue sua vida em frente, como eu fiz. Só que ao mesmo tempo é uma leitura que abrange muita coisa. O que a gente tem que levar em consideração é que o trabalho desse escritor foi extremamente minucioso. Em todo tópico que ele se propôs a tocar, ele foi extremamente abrangente, ele abrangiu aquele tema, ele trouxe uma visão quase completa, o máximo possível completo que se pode trazer dentro da pesquisa dele. Dá para ver que é um trabalho investigativo, né? Provavelmente ele é jornalista. Então, por exemplo, se ele vai falar sobre o acusado, e o acusado é negro, ele falou sobre como a sociedade via esse acusado. Como é que se lidava naquela época com as questões raciais, organizações que lutavam pelos direitos dos negros, como que essas organizações influenciaram na defesa dele, como que a Copa influenciou a forma como as pessoas viam esse culpado, porque a Copa de 1930 e alguma coisa, ela foi protagonizada por vários jogadores brasileiros que eram negros. Então isso mudou a opinião pública sobre os negros. Então como que isso interferiu no julgamento, né? Porque ele foi a júri popular. Então como isso influenciou a opinião pública em cima daquele caso? E isso é muito interessante. Não só de você saber como era a Copa na época, e também como isso influenciou a forma que as pessoas viam e como que elas pensavam sobre pessoas negras. E é interessante você ver essa construção, como que isso reflete, né? Como que a sociedade reflete muitas vezes na vida das pessoas, principalmente os condenados, porque a maioria dos condenados por assassinato vai a júri popular, não sei se é a maioria não. Esse livro também vai trazer muita indignação, porque nós temos uma única figura que é acusada, e esse acusado, ele não tem provas contra ele não tem nada que incrimine ele ou que coloque ele na cena do crime, a não ser que ele era ex-funcionário do restaurante e que ele queria voltar a ter um emprego, né? O que acontece? O Arias, ele trabalhava num restaurante chinês, recebendo muito pouco, ele era uma pessoa do interior do estado de São Paulo, de Franca, e ele tinha o sonho de ser chofer, o que seria hoje o nosso... Não seria o Uber, porque o chofer ele seria um motorista executivo, um motorista de família. Então ele tinha tirado uma carteira de motorista e com o sonho de conquistar esse emprego, né, em Franca não devia ter essa oportunidade, ele acabou indo para São Paulo tentar ser motorista de família. Só que São Paulo estava lotado, assim, não tinha tanta oportunidade de emprego, ninguém conhecia ele. Ele acabou indo parar no restaurante chinês, onde ele trabalhava lavando pratos o dia inteiro, por um salário que ele mesmo fala que é muito pequeno. Só que ele queria curtir o carnaval, então ele pediu demissão para poder curtir o carnaval, curtiu o carnaval. No último dia do carnaval, que ele estava com muita fome, ele apareceu no restaurante chinês para poder pedir de novo o seu emprego, e isso é a única prova, evidência de que ele estava ali no local do crime, aproximadamente perto do horário do crime, mas também acabou aí, não tem mais nada. As provas que a polícia consegue reunir contra ele são provas que, tipo assim, dá raiva, porque não são provas, são vozes da cabeça, intuição, qualquer coisa, mas não são provas. Uma delas é um casaco que é encontrado num terreno baldio com líquido que supostamente é sangue, porque não tinha exame para saber se era sangue, e nesse casaco tinha um cigarro. O Arias nem fumante nem estava no mesmo lugar do casaco, mas se jura por tudo que é mais sagrado que aquele casaco pertencia ao Arias. Outra também é porque os 3 outros funcionários do restaurante eram pequenos,
e o Arias era o único que era alto e forte, tinha porte atlético, então, ali considerando o portão que tinha, era um crime muito difícil, que a maioria das pessoas achavam que não tinha sido feito por uma pessoa só, porque tinha que abrir o portão e matar 4 pessoas a paulada. Então, assim, dia que a pessoa que cometeu aquele crime tivesse uma força física e uma altura, porque se você não fosse alto, você não conseguia abrir o portão. Isso era uma prova totalmente incriminatória, o fato dele ser alto e forte. E também o fato deles considerarem que o Arias não era desnutrido, né? Porque o Arias também falava que ele estava com muita fome, foi por isso que ele pediu de volta o emprego. Mas os policiais não têm ali no... É citado muito o inquérito, é citado muito o processo aqui no livro, mas não tem nenhum exame que prove que ele estava desnutrido, que ele estava não sei o quê. Só que eles esperavam alguém magro, né? E ele não estava magro, ele estava... pelo que eu entendo, um porte atlético, um porte físico. Então isso também era uma prova contra ele. Ué, você tá com fome, você tinha que estar no mínimo magérrimo aqui, osso e pele. Osso e pele. E ele não tava, então isso virou uma prova contra ele. Também acho uma parte muito interessante para quem estuda psicologia, os laudos psicológicos que foram utilizados como provas cabais, tá? Dele ter cometido crime. As provas que a polícia leva pro júri, pro juiz, são provas baseadas em análises que psicólogos da época fizeram com Arias, dizendo que ele tinha ali uma propensão a matar pessoas, a cometer atos violentos, porque ele era negro. Então, por ele ser negro, ele tinha uma maior facilidade de estar aí matando pessoas. E são laudos, assim, difíceis de ler, porque são... Você vê que as informações foram tiradas das vozes da cabeça de quem estava escrevendo. Até o próprio autor desmente algumas teorias, ou diz que a maioria das teorias estão em desuso. Também fala sobre a veracidade desses laudos, que esses laudos muitas vezes apareciam sem citar as fontes, ou citava uma frase, mas não dizia quem foi que disse. Então esses laudos não eram 100% confiáveis, além do mais, eles eram laudos baseados em sei lá que teorias, mas é interessante para quem estuda psicologia, até porque isso é muito falado no livro, isso é trazido assim profundamente no livro. As correntes, o que se acreditava. É chato para quem não é psicólogo e não foi ele ler aquilo, por exemplo, mas é um trabalho de pesquisa muito interessante, muito coerente, né? Porque se ele se propõe a dizer sobre isso, ele diz a fundo e fala direitinho. Levando em consideração todos esses aspectos do livro, todos os tópicos que ele se propõe a dizer, crime mesmo não teve nenhum. Porque no final, o Arias é absolvido 2 vezes pelo júri popular, porque não tinha provas, não tem como acusar o cara, porque não tem provas de nada, o cara não estava no lugar, não se sabe onde o cara estava, enfim. Ele não transmite também a ideia de que ele poderia realmente ter cometido o crime, porque ele tem um álibizinho dele ali, ele estava no carnaval, ele estava com família tal, sei lá o que, mas o que. E isso, e investigação mesmo não temos nada, e eu acredito que o desfecho do crime é esse, né, que não teve nenhum acusado, morreu, matou, e ficou impune, porque não se sabe quem foi, e tchau. Eu não sei se tem uma continuação, mas o livro acaba aí, acaba com Arias sendo inocentado pela 2ª vez no júri, né? Porque o primeiro júri é cancelado, e depois ele entra no 2º júri, onde ele novamente é inocentado aí pelo crime que ele não cometeu. Mas investigação mesmo não tem, prova não tem, não achou nada no restaurante, não pegou... nada, nenhum subsídio, nenhum rastro, pegada, digital, não pegou nada e ficou por isso mesmo. Então, assim, sendo um livro sobre crime, muito chato porque não tem crime. Sendo um livro sobre a sociedade, como que esse crime abalou a sociedade, como foi a opinião pública da sociedade no crime e como que isso serviu para o desfecho final, aí sim tá interessante, muito bom, mas não era o que eu tava procurando. Então se você está procurando um livro sobre crime, não é esse livro, tá? Esse livro é sobre qualquer coisa menos sobre crime, mas é um bom livro, é muito bem escrito, uma pesquisa muito bem estruturada, tá? Muito bem embasada, muito bem explicada, a leitura dele é simples, o autor se utiliza de linguagem simples, fluida, é muito tranquila, não tem palavras complicadas, não é escrito em formato de TCC, embora para mim a estrutura é muito parecida com o TCC, porque cada tópico tem uma explicação sobre aquilo, né, considerando o leitor leigo, obviamente, mas a linguagem não é acadêmica, a linguagem não é inacessível, a linguagem é bem tranquila. Para quem estuda psicologia e questões raciais, eu acho que esse livro convém muito, sabe? É um livro que
traz bastante subsídio ali para quem estiver estruturando uma pesquisa, querendo saber mais sobre a sociedade da época, como as coisas funcionavam, como que a psicologia funcionava ali no caso criminal, como as instituições, né, antirracismo atuaram, como que elas influenciaram para o desfecho deste caso, inclusive a Copa, né? A Copa que colocou ali grandes protagonistas negros, influenciou e modificou a opinião popular ali acerca do julgado. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro no Scooby, porque realmente não dá para desconsiderar o trabalho impecável da pessoa que escreveu, da pesquisa, da estruturação da narrativa, da ordenação dos fatos, como que isso se relaciona com o crime. Então ali é muito bem elaborado, é muito bem estruturado, é muito casadinho. E é isso, pessoal. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Não esqueçam de conhecer meu trabalho no meu Instagram. Inclusive, deixem aqui nos comentários quantos livros vocês leram esse ano e qual era a meta de vocês, porque a minha meta era 48, eu só consegui ler 29, assim, passei longe, né? Mas a gente vai continuar tentando e ano que vem vai ser maior, vou dobrar a meta, vai ser 48, qual é o dobro de 48? 94? Faz de conta que é 94. Nossa, 94 é muito livro pra ler. Eu tenho que parar de ler livro grande, porque é isso que sabota minhas metas. Eu leio cada palhaçada dessa grossura aqui, tenho que começar a ler umas coisas mais humildes. Então é isso, galera. Feliz ano novo e um próspero 2023 cheio de leitura pra gente bater todas as nossas metas, explodir as metas, ler mais do que a gente nunca leu na vida. Um ano 2023 com muitas leituras, entendeu? Muitas resenhas no Scooby, tá? E lendo Torro, tá bom, gente? Não esqueçam de ler o meu livro, conhecer meu trabalho aqui na descrição. Me siga no Instagram, porque isso me ajuda muito. Curta e comente esse vídeo. E, inclusive, se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais, tá bem? E é isso.